Deu? Vamos lá. Então, estamos aqui com 3 empresários, aquilo que a gente tem de mais genuíno do empreendedorismo, né, do mundo de negócios, aquele empresário que vem da gema, aqui nesse nosso universo das startups, para falar de empreendedorismo, sustentabilidade, inovação. Eu vou ter aqui a contribuição do Renato Kimura, da Prodef, que trabalha com software para deficientes auditivos, não é isso? Vai contar um pouco para nós. O Danilo, da Bov Control, que é uma outra pegada que vai para o campo, ele é o que está sendo chamado de Google Analytics da pecuária, né? Vai contar para nós. E o Gustavo Maia, que tem uma outra pegada ainda, que já trabalha com a gestão pública, com software de gestão de cidades e uma interação com a prefeitura, gestão pública municipal e o cidadão, para resolver alguns problemas, né, ali da cidade, que é onde a gente vive. Então a gente começa com o Gustavo, né? Renato, perdão. A gente vai fazer uma rodada inicial, onde todo mundo vai vai expor aqui o case. Depois a gente roda com algumas perguntas mais assim pertinentes para eles, tentando mostrar para vocês muito da pegada vivencial, da dica deles para vocês. E depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então vamos começar com o Renato, a gente segue com o Gustavo e termina com o Danilo. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aí. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Prodef, né? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria mostrar um vídeo para vocês, que é um recado do Marcelo Amorim, um colega meu lá de Recife. O Marcelo tem um recado rápido aqui para vocês. Daí a primeira pergunta aqui do dia. Alguém entendeu alguma coisa? Bom, né? Talvez alguma coisa ou outra, mas eu imagino que vocês não tenham entendido quase nada. Isso porque o Marcelo ele é surdo, e como surdo ele usa Libras para se comunicar, a língua brasileira de sinais. E Libras, diferente do que a gente pensa, não é mímica, não é gesto solto. Libras ele tem gramática, ela tem gramática, é uma língua com status linguístico desde 2002. E exatamente por ter uma gramática e ser uma língua totalmente diferente do português, é que a Libras acaba segregando um pouco aí o surdo, né? Tem uma barreira de comunicação que se coloca entre os surdos e os ouvintes. E o que acontece com essa barreira linguística? O surdo ele acaba se sentindo um estrangeiro dentro do próprio país, ele não consegue se comunicar às vezes com as pessoas na rua, ele não consegue ter acesso de qualidade a serviços prestados pelo poder público e vai acarretar em outros problemas sociais. Por exemplo, na infância, ele não vai ter uma educação de qualidade. A maioria dos surdos não tem uma educação básica. Muitos não são nem alfabetizados. E muitos se submetem a subempregos na vida adulta, exatamente por essa falha na educação. Então a gente está falando de um problema social muito grave. Mas quão grave? 10 milhões de pessoas. São 10 milhões de pessoas que se declararam com deficiência auditiva, ou seja, surdos, no Brasil, no IBGE de 2010. É um problema muito, muito grande. É um número enorme. O que a gente se propõe a fazer? Quebrar essa barreira da comunicação. Integrar as pessoas que têm deficiência auditiva na comunidade. E como que a gente faz isso? Com a plataforma da Prodef, que visa quebrar a barreira da comunicação. A gente utiliza um avatar 3D para fazer todo esse processo de orquestração e de comunicação com os surdos. Vou mostrar um vídeo rápido aqui para vocês do nosso aplicativo. Eu poderia mostrar, por exemplo, o aplicativo funcionando, mas ia ficar um pouco ruim para vocês visualizarem. Então vamos lá. O aplicativo ele é gratuito, vocês podem baixar. A gente teve o patrocínio do Bradesco Seguros para fazer o lançamento. A gente conta com um dicionário que faz o processo de tradução de palavra a sinal. Vocês podem procurar um vocabulário, uma palavra específica e ter essa palavra traduzida.
Isso é muito utilizado, inclusive, por professores, enfim, qualquer pessoa que queira ter um dicionário portátil. O módulo de reconhecimento de voz, a pessoa pode falar e tem o texto dela traduzido aí para Libras, fazendo uma comunicação, então, ouvinte surdo. E um terceiro módulo que é de entrada de texto. Eu posso digitar uma palavra, uma frase completa, e ele faz a tradução para mim em língua de sinais. Esse aplicativo, ele foi lançado em 2013, mais ou menos, e hoje ele conta com alguns números bem interessantes. Hoje a gente está com mais de 8 milhões de traduções. Isso não são palavras, são frases que as pessoas colocam para terem traduzidas. Mas cerca de 330 mil downloads, mais de 8 mil avaliações com média de 4.6. Essa é a razão de ser da Prodef. A gente quer quebrar essa barreira da comunicação, empoderando os surdos e os ouvintes que querem se comunicar com esses surdos de forma totalmente gratuita. Esse aplicativo ele é totalmente gratuito. Um outro produto que eu queria mostrar para vocês é o Web Libras. Esse aqui é um tradutor para sites. Diferente do que a gente pensa, eu já tenho conteúdo em texto, para que eu vou traduzir isso, Renato? Porque para o surdo não é natural entender o português escrito. É como se a gente fosse ler japonês, por exemplo. Por mais que a gente tenha uma fluência, alguma palavra ou outra vai ter dificuldade. Ou total, né? Por isso a importância desse produto. E falando um pouco de modelo de negócios, enquanto a gente tem aqui o Prodef Móvel, que é totalmente gratuito, e a startup nasceu com essa questão um pouco mais social, a gente viu a necessidade de ter algum produto para oferecer para as empresas. A gente tinha essa necessidade de monetizar. E foi assim que a gente encontrou uma saída, oferecendo soluções empresariais. O surgimento da empresa, voltando um pouco agora na parte histórica, ela nasceu na Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife, com um grupo de amigos que eram ouvintes e tinha um colega surdo. Daí eles pensaram, por que não usar tecnologia para quebrar essa barreira? Por que não usar tecnologia para o bem e para a sociedade? Foi assim que surgiu o aplicativo, fazendo a tradução dessa forma no celular. Hoje a gente conta com um time muito diverso, a gente já teve surdos no nosso time, a gente já teve especialistas em Libras da área acadêmica, a gente já teve designers, programadores, enfim, é um time muito multidisciplinar para dar conta dessa problemática social. Falando da nossa trajetória rapidamente, as partes mais importantes, a gente foi acelerado pela Wayra, foi um apoio assim excelente e fundamental para o sucesso da startup. A Wayra ajudou a gente com o processo de aceleração, com a mentoria, com a facilitação do espaço físico, network. Startup Brasil e o CNPq ajudaram com essa parte de captar recursos humanos, de trazer pessoas do mercado para dentro da startup, para trazer pesquisadores para dentro da startup. E 3, os nossos principais clientes, o Bradesco Seguros e a Telefônica. A gente tem soluções voltadas para o público surdo em geral e para o público interno, né, para os colaboradores dessas 3 empresas inseridas lá no Bradesco Seguros e na Telefônica. E o impacto social, essa para mim é a parte mais legal assim, de trabalhar com empreendedorismo social, porque realmente são as pessoas. Isso é bacana, né? Empreendedorismo social tem esse desafio da gente achar o valor social da startup, mas também o valor de mercado. A gente nasceu com essa pegada, mas de vamos criar soluções gratuitas, e daí a gente percebeu, poxa vida, como é que eu vou monetizar, como é que a empresa vai ser sustentável? Mas isso aqui para a gente é o principal. O feedback dos usuários, estar junto nas escolas, mostrando o nosso produto e colhendo os feedbacks para melhorá-lo. Isso aqui é o que dá sentido para a gente, é o que faz a gente acordar todo dia e falar, não, hoje eu quero trabalhar. E aqui, para corroborar com esse discurso, a gente tem alguns depoimentos, eu trouxe 3, mas para passar rapidamente por 2, a gente tem o Diogo, ele é médico, ele faz atendimentos lá em Jataí, e ele atendia um surdo que levava voluntariamente um intérprete para ajudar na intermediação da comunicação. Um dia esse intérprete faltou. O Diogo não pensou 2 vezes, ele pegou o Prodef e fez uma comunicação pelo menos básica com o surdo. Ele não ficou refém da língua, né? Ele usou o aplicativo para o bem. Um outro caso legal é do Daniel Margotto. Ele é surdo, só que ele queria falar, né? Nem todo surdo é mudo, a gente tem essa ideia. O surdo ele simplesmente é surdo e ele não fala porque não é natural para ele. E o Daniel, indo na fonoaudióloga para tentar ser oralizado, para tentar falar, encontrou no Prodef uma ferramenta para esse processo. Ele pega o aplicativo, ele fala o aplicativo e pelo reconhecimento de voz tem um sinal. Por exemplo, bola. Ele fala bola. Se o avatar fez certo, ele sabe que legal, conseguiu falar da forma correta. Então são usos que a gente acabou encontrando do aplicativo que a gente não tinha mapeado no começo, né? Isso que é legal também dos feedbacks. A gente pensou num uso,
e as pessoas se empoderaram do aplicativo para outras coisas, sempre para o bem. Aqui é só para mostrar um pouco mais do engajamento. A gente está muito presente na comunidade surda, a gente está sempre em escolas levando palestras de tecnologia e com esse viés bem social. Uma foto numa escola. É isso, eu acho que a gente tem mais tempo depois no painel para explorar algumas coisas mais a fundo. Aqui está o Facebook da Prodef, eu convido vocês a darem um curtir lá, dar um like para ficarem alinhados com o que a gente está lançando de relevante no mercado. E aqui está o link que, se vocês abrirem no celular de vocês, vocês fazem download direto do aplicativo. Espero que vocês façam download e a gente troque depois das palestras uma conversa aí, para vocês darem feedback, enfim. É isso, obrigado, gente. Valeu. Valeu, Renato. Eu estava lendo aqui, o Prodef já tem 130 mil downloads, não é isso? 130 mil, os 330. Então, pronto, eu estou só 200% desatualizado. Então, 330 mil é lá de Pernambuco, está lá no Porto Digital, não é isso? Então, que é um celeiro de startups, tecnologia, talvez seja o maior celeiro do Brasil. Vou passar agora aqui para o Gustavo Maia, do Colab, que é esse software, essa abordagem junto às prefeituras, né? Venceu um prêmio muito bacana, que foi o App My City, e vai contar para nós aí como é que é essa abordagem que liga o cidadão à gestão de um município, a gestão de um município ao cidadão, que eu acho que é a coisa mais legítima que tem, né? Um gestor público ouvir o cidadão do seu município para tomar suas decisões, né? Pelo menos devia ser assim, né? Obrigado. Bom dia, boa tarde. Essa é uma apresentação que eu fiz essa semana fora do país. Eu estava viajando, era numa premiação que a gente participou da ONU, enfim. A apresentação é em inglês, mas é porque eu gosto de fazer sempre a coisa mais recente, o que a gente tem de mais novo eu gosto de colocar para todo mundo. É em inglês, mas dá para entender numa boa. Tem até uma piada sem graça no começo, mas que eu acho que ninguém vai... Estou tentando passar aqui. Eu vou passar por aqui mesmo, então. Ó. Enfim, sou Gustavo Maia, precisava apresentar que eu era do Brasil, um país grande, com grandes cidades e uma grande paixão. Isso foi uma piada que eu tentei fazer lá fora, o povo nem riu muito, foi meio sem graça, mas enfim, dizendo que a nossa grande paixão está fraca. Mas eu vim aqui para falar sobre cidades. O Brasil tem 200 milhões de pessoas em 5.570 municípios, divididos em 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 estados, dos quais em 15 anos chegaremos a 80% da população nas áreas urbanas das cidades. Então, a gente pode considerar que a gente é bastante urbanizado, né? Enfim, eu vim aqui para falar sobre o Colab. Sou fundador do Colab, dessa plataforma, é uma rede social voltada à cidadania. O que a gente faz, basicamente, é conectar cidadão a governo. Começou com prefeitura, com cidade, hoje é governo, gestão pública de uma maneira geral. E aí, como é que a gente veio com isso? Lá em 2012, enquanto estava trabalhando em algumas campanhas políticas, eu vim de uma trajetória de marketing digital, e adorava fazer política, adorava fazer campanhas políticas, e a gente viu que as pessoas naturalmente falam sobre as cidades. O povo o tempo inteiro, todo mundo deve acompanhar, seu Facebook, Twitter, enfim, até no Instagram, as pessoas sempre reclamam de alguém que para o carro estacionado em um local errado, de um policial que está fazendo alguma coisa errada. As pessoas debatem muito sobre o futuro, o que é que querem da cidade, enfim. A gente viu que as pessoas estavam sempre falando online sobre essas coisas. E aí a gente começou a pensar, como é que a gente faz para estimular essas pessoas? A gente começou a lançar enquete, e aí, numa campanha dessa, 50 mil pessoas respondiam cada enquete que a gente fazia por semana. Então era assim, eu quero saber qual é o problema da cidade. 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas respondiam por semana em cada cidade que a gente estava trabalhando. A gente veio com esse conceito de fazer cogestão, né? Uma gestão colaborativa. A gente viu que existia ali um gap enorme, um vale gigante entre o cidadão e o gestor público de uma maneira geral. E a coisa mais óbvia do mundo era construir uma ponte. Começamos a pensar essa ponte pelo lado do cidadão, e aí essa ponte tinha que ser transparente, interativa, amigável, e aí a gente fala bastante de engajamento. Precisava ser uma ferramenta de engajamento que pudesse reunir problemas da cidade, mas que as pessoas pudessem propor soluções e avaliar o que estava acontecendo todo dia.
Então a gente lança aí os nossos 3 pilares, que em português é fiscalize, proponha e avalie. O fiscalize é o seguinte: você está andando na rua, você pega seu celular, abre o Colab, você vai ter lá mais de 70 categorias, como um buraco na rua, um problema de iluminação, um estacionamento irregular, enfim, são 70 categorias. Você tira o aplicativo, tira uma foto, pega a localização, publica. O proponha é a mesma coisa, com 20 categorias relacionadas a praças, a criação de praças, de rampas de acessibilidade, playgrounds, ciclofaixa, enfim, as pessoas podem propor uma melhoria, ou podem avaliar escolas, hospitais e até recentemente, por conta da Copa do Mundo, estádio de futebol. E aí você tira a foto, pega a sua localização, publica, descreve, publica, a gente coloca isso numa timeline da sua cidade. Então, os 5.570 municípios do Colab têm uma página no Colab, que quando você publica em qualquer cidade, ele vai para lá, está aberto para todo mundo. Esse é um exemplo de uma página da cidade, fica aberto para todo mundo vai lá e pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, enfim, é uma rede social comum. E bastante social, porque você pode fazer amigos, enfim, você se conecta a pessoas da sua cidade através dali. A gente tem uma gamification por trás, que a ideia disso é fazer com que esse processo de gestão da cidade torne-se legal. Em março de 2013, a gente lançou o Colab primeiro em Recife, aí aqui com o meu amigo do Prodef, também sou de Recife, parece que o povo de Recife quer dominar o mundo, né? Assim. Enfim, a gente lançou primeiro só em Recife. Em 2 semanas a gente teve 3.000 pessoas cadastradas e a gente começou a mandar toda a publicação para a prefeitura. O que acontecia? A prefeitura ela não queria escutar a população através de aplicativo, ela não queria facilitar a vida da população ali. Mas já que ela tinha canais de comunicação, telefone, enfim, tinha um e-mail, tinha um site lá, todo ruim, a gente começou a fazer o seguinte: quando uma pessoa publica no Colab, a gente pega essa publicação e manda para a prefeitura. A gente começou a virar provedor de conteúdo, começou a sair no jornal, não o Colab, mas sim o que estava dentro do Colab, estatísticas. A gente ganhou o prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo, por uma fundação franco-suíça. Começou a aparecer na televisão, em jornal, em internet, o The Guardian lá fora, Romário. Aqui tem a ver com a piada de jogador de futebol, mas Romário hoje é senador, enfim. Celebridades já falaram sobre o Colab e a gente começou a abrir para o Brasil inteiro. Em julho de 2013 a gente abriu para todas as cidades do Brasil. E aí as pessoas começaram a perguntar: mas vocês começaram a mandar também para todas as cidades? E assim a gente começou a mandar para tudo quanto era cidade do país inteiro, começou a construir um robô. Mas aí não adiantava só a gente estar pensando pelo lado do cidadão. A gente nasceu de uma proposta onde a gente estava a gente conhecia o político, o gestor público do outro lado. Então a gente começou a pensar o outro lado dessa ponte. A gente fez uma ferramenta de gestão. Lá você tem tudo que é publicado no Colab como uma rede social. Do outro lado, você tem ali uma lista de tarefas mesmo, onde o pessoal da prefeitura consegue ver a descrição, foto, localização, consegue ver um log de interações, o que é que está acontecendo, quem abriu, quem fechou, quem é o responsável por tudo. Ele aceita isso e manda para uma pessoa responsável, dá feedback para o cidadão na hora, fica mandando mensagem para o cidadão, gera protocolo, consegue ver a cidade inteira mapeada, sabendo o que é que está acontecendo na cidade, construindo aí Big Data, né? E aí, em março de 2014, a gente teve a nossa primeira cidade cliente, a cidade de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba lançou o Colab como plataforma oficial digital de atendimento ao cidadão. A Prefeitura hoje, não só ela, mas várias prefeituras fazem ações em cima das publicações do Colab. E aí agora a gente está com outras novas features, que são notificações. Tenho aqui meu amigo Fernando de Niterói, da Prefeitura de Niterói, que veio aqui olhar. Anteontem, ia chover muito em Niterói, a gente disparou um push para todos os usuários de Niterói, da cidade, dizendo que ia chover muito. Enfim, era um alerta da Casa Civil, da Defesa Civil. Enquetes, consulta pública, uma espécie de plebiscito que a Prefeitura pode fazer. Isso aqui é um exemplo do que a gente enxerga perfeitamente. Você tem Recife, e aí por que não perguntar à população? Isso aqui eu fiz numa apresentação que eu fiz lá em Recife, eu perguntei a toda a população que estava ali dentro se eles concordavam em fechar a Avenida Beira-Mar, a Avenida Boa Viagem, para lazer nos domingos. E aí você começa a saber que sim, 95% da população quer, mas quais são os homens e mulheres, em que idade, enfim. O resultado pode ir para a rua, a cidade está fechada para isso. A gente começou a crescer, veio Curitiba, vieram várias outras cidades, hoje já estamos em 50 cidades, tem governo estadual conversando com a gente.
Hoje, a Secretaria da Aviação Civil, se você está no aeroporto e publicar, você baixa o mesmo Colab, está no aeroporto e publica lá sobre aeroporto, tem um canal de aeroporto, a Secretaria da Aviação Civil do Governo Federal vai te responder. Veio Teresina, veio Santos, Niterói, 50 cidades em 7 meses, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro e a gente afetou já, com base nas melhorias feitas pelas prefeituras, mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. Em 2015, esse ano, nosso objetivo é ir para fora do país, a gente acha que já está pronto para isso. Falta um pouco mais ainda de se estabelecer no Brasil e para fora, fazendo cidades melhores para o cidadão, com o cidadão. Esse é o nosso lema total. É isso. Muito bem. Eu coordeno lá no Sebrae um projeto, como é a área de desenvolvimento territorial, a gente tem um projeto lá que chega a 2.000 municípios e em todos eles a gestão pública municipal é parceira. É uma dificuldade absurda a gente estabelecer os vínculos com as prefeituras, os quadros são muito precários, é difícil criar uma sinergia e o que a Colab está fazendo é fantástico, assim, eu tenho certeza que é um esforço enorme, são pegadas diferentes. A gente falando aqui de sustentabilidade, empreendedorismo e inovação são 3 temas que são permeados de muitos clichês. Todo mundo quer ser empreendedor, qualquer um que acha que é mais ou menos dinâmico, acha que é empreendedor. Qualquer um que pega um papel e joga na lixeira, acha que está sendo sustentável, né? E qualquer um que inventa qualquer coisa, acha que está fazendo inovação. Eu acho que aqui a gente tem 3 casos muito diferentes, a pegada social, você falou muito do impacto social, que é um projeto que a gente tem lá também. O Brasil está engatinhando ainda nessa mentalidade social de negócios. Você vai para a gestão pública e vai conectar com esse quadro, a gente está falando aqui de licitação, como é que vende um software desse depois, como é que agrega um valor. Aí tem a licitação, tem a gestão, tem muito gestor que não quer estabelecer esse vínculo, né? Tem isso também. Tá cômodo ali ser. E aí vai abrir. Esse é o seu papel, isso é ser empreendedor. Pega a ideia e vai moendo atrás, vai abrindo o mercado, negocia, articula, um passo para trás, 3 para frente. Inovação, está aqui. Esse tipo de interação é inédita no Brasil. Isso é uma inovação. Ler o deficiente auditivo, conseguir se fazer entender e conseguir entender, na verdade, conseguir entender o que outras pessoas estão falando por meio do software. Isso é uma inovação excepcional. E buscar o mercado em cima disso, né, gente? Isso aí a gente vai ver agora o terceiro caso, que é o Boviconto, que já é uma outra pegada, que é muito mais. É raro a gente ver uma startup, essa coisa de tecnologia no campo, né? O Danilo vai contar para nós aqui um pouco, né? Eu falei que é o Google Analytics da pecuária, né? Também está lá no Startup Brasil, e ele a gente estava conversando um pouco antes aqui. Então vai para o campo, não é fácil vender tecnologia e vender software para produtor rural de pequeno porte, médio porte, né? Então ele vai contar um pouco desse desbravamento, como é que ele aliou. Aí a gente vai ter a pegada da sustentabilidade ambiental mesmo aqui sendo reportada, junto de novo com uma outra vertente do empreendedorismo, um outro público, um outro mercado, um outro discurso, outras necessidades, outras carências, e a inovação de novo vindo na forma de software, internet, usando a rede, enfim. Danilo, manda bala. Obrigado pela oportunidade. Enquanto coloco o slide, eu vou aproveitar o gancho para falar de uma coisa que eu tenho reparado nesse mundo de startups e até do tema sustentabilidade, que eu convivo há algum tempo. E eu acho muito legal esse gancho que você trouxe, que ultimamente a gente deixou de falar de conceitos de sustentabilidade, triple bottom line, econômico, social, ambiental. A gente parou de ficar falando em conceitos e começou a mostrar exemplos. Isso já é uma mudança, é um avanço muito interessante. Então, assim, eu estou expressando aqui a minha satisfação de estar aqui para dividir um pouquinho da nossa experiência,
nessa pegada de mostrar exemplo, ao invés de ficar aqui mostrando um monte de conceito. Olha, sustentabilidade, de acordo com a McKinsey, é o triple bottom line. Não vou falar nada disso. Vou contar uma história de como nós olhamos para a questão da sustentabilidade na prática, tá? E, obviamente, eu vou passar por esses ganchos de empreendedorismo, tecnologia e sustentabilidade. Para nós, no Bob Control, sustentabilidade é uma missão. Eu estou chamando de sustentabilidade, mas a gente nem chama assim internamente. O nosso negócio, o nosso dia a dia é uma missão. Essa missão está orientada para resolver um dos grandes problemas da humanidade, né? E a gente tenta expressar nesse único slide esse grande problema. Em 2050, isso acabou virando clichê também. Todo mundo sabe mais ou menos essa história. Nós vamos ter 9 bilhões de pessoas e vamos precisar de aproximadamente 100 bilhões de animais para alimentar essa população. Isso significa que nós temos que aumentar a produtividade em algo em torno de 70%. Então, só que esse não é um problema para daqui 20 ou 30 anos, é um problema atual. Hoje, com os nossos 7 bilhões de pessoas, nós temos 1 a cada 8 pessoas passam fome, né? Então, para nós, no Bob Control, não faz sentido a gente, enfim, tratar de tecnologia, tratar de uma série de coisas, sem resolver questões fundamentais, que é a questão da alimentação, né? Então, a nossa orientação, a nossa missão, a gente busca resolver esse grande problema, que tem várias vertentes, obviamente. A gente escolheu uma questão chave que a gente percebeu que faz com que toda a cadeia produtiva da produção de carne e leite, que é um pilar fundamental da alimentação, ela está travada por 2 questões fundamentais. São 2 problemas, vamos dizer, menores. Aquele era um grande problema, um dos 10 problemas da humanidade. Aqui são 2 problemas que nós podemos tomar ações bastante práticas, soluções práticas. Nós escolhemos esses 2. Resolver o problema da informação no campo da atividade pecuária, entregar a informação melhor para melhores decisões, porque hoje a informação é mais ou menos daquele jeito no campo, muito rústica, praticamente pré-histórica. Obviamente, tudo que vem em cima dessa informação é pouco produtivo. E as pessoas que estão no campo, em geral, são pouco qualificadas. Então, são 2 problemas que a gente endereçou a algumas soluções práticas. A solução prática, eu não vou aqui entrar em detalhes de tecnologia, eu quero mostrar somente essa tela. E, lógico, fazer o gancho do nosso propósito dessa palestra, que é o empreendedorismo, o empreendedor resolvendo o problema da informação no campo e da tecnologia em si. Bob Control é uma solução de coleta de dados mobile, né, que possibilita o pequeno e médio produtor, nesse ambiente, coletar dados a campo, né, e de forma automática ou não, ou digitada, enfim, para a partir dessa informação ele tomar decisões melhores e aumentar a produtividade no campo. E a questão da sustentabilidade está atrelada ao que está em torno dessa questão, né? Lógico que a tecnologia não convive sem aquela pessoa ali operando o sistema. Então nós estamos falando de questões sociais. Nós estamos falando de questões ambientais. Esse boi não vive sem o capim, das árvores, das questões relacionadas à chuva, etc. Então nós estamos abordando essa questão não só diretamente, objetivamente com a tecnologia, mas também com relação ao entorno. E nesse sentido, a gente até se entende, a gente acredita que nós somos mais do que meia dúzia de geeks e uma ideia. Porque isso não é suficiente para resolver aquele grande problema. Nós somos também o entorno. Nós somos uma série de parcerias. Nós somos empresas orientadas à solução daquele problema. A Telefônica é uma parceira estratégica do Bob Control, a IBM, a Wayra foi um ambiente onde nós conseguimos fazer as nossas ideias acontecerem, um ambiente da Wayra. São parceiros que são muito mais do que meia dúzia de geeks e uma ideia.
é o entorno. É assim que a gente entende sustentabilidade. Quer dizer, com essa abordagem, eu estou fazendo esse apelo aqui. O entorno significa pessoas que acreditem nessa ideia e que acreditem de verdade, que botem dinheiro, que façam, ajudem a gente fazer isso acontecer. Então tem aqui alguns exemplos de representantes dessas instituições que botam dinheiro no BovControl e que nos ajudam a fazer isso acontecer. Aqui está um exemplo de uma das principais relações com o entorno, que é o nosso relacionamento com a Telefônica. Juntos, nós estamos explorando a possibilidade de vendas em canal, através dos canais da Telefônica, do produto BovControl, né? Como que a gente olha essa questão do entorno? A empresa, nesse sentido, ela deixa de ser uma simples produtora de tecnologia. Ela é um hub de interessados em resolver aquele grande problema. A Telefônica está interessada em resolver aquele grande problema. A Wayra está interessada, através de nós, a participar desse movimento. E assim por diante. Então, o nosso dia a dia está orientado a isso, não só para a tecnologia em si, que é fundamental, que é necessário e que a gente faz, obviamente. Eu vou aproveitar aqui meus últimos minutos para comunicar, que eu estou comunicando oficialmente, uma parceria, para dar um exemplo para vocês de como a gente acha isso importante. Uma parceria com uma ONG chamada Aliança da Terra, que começou a usar o BovControl como uma ferramenta para fazer a rastreabilidade da produção pecuária, uma vez que eles fazem cadastro socioambiental das fazendas que estão inseridas no programa Selo Aliança da Terra. Hoje, esse selo já oferta um produto em algumas boutiques de carne e futuramente no varejo em geral, né? E isso tem sido possível porque o BovControl está suportando essa iniciativa de rastreabilidade. Então vejam, não é o BovControl sozinho levantando uma bandeira e desenvolvendo uma tecnologia. Essa é a minha grande tese aqui nesse bate-papo. Então eu vou divulgar aqui em primeira mão esse vídeo para vocês e também vou aproveitar a oportunidade de lançar um hack aqui, né, nós vamos lançar oficialmente o vídeo e quem mandar um WhatsApp, aquele número que a gente colocou no final, receber esse vídeo e replicar, os primeiros a gente vai dar uma camiseta. Enfim, só para a gente começar aqui uma onda de influência, quem tiver interesse, obviamente, de influenciar a cadeia produtiva da carne, começando por quem consome, para chegar em toda a cadeia produtiva da carne. Tá? Depois eu vou voltar no número do WhatsApp para vocês mandarem um WhatsApp se receberem esse vídeo. E eu vou divulgar o vídeo aqui, é super curtinho, de 1 minuto e 20. Vamos lá? Valendo, som? Posso voltar? Bom, é isso aí. Então tá lançado o desafio. Vamos ver quem tiver interesse de ajudar a gente a promover essa parceria. Tá lançado o desafio, a gente quer dar uma camiseta para vocês no final. Obrigado. Eu vou abrir aqui para a continuidade do bate-papo.
Valeu. A BOV usa um slogan lá que é muito bacana, que é inteligência que empodera, informação que empodera, não é isso? E é isso aí. Produtor rural, lá no Sebrae também a gente tem uma abordagem muito enfática com eles. São 4 milhões no Brasil, você deve saber disso, desde o familiar até o grande latifundiário. E é isso aí. Agora, pessoal, eu vou fazer umas provocações aqui, que depois a gente entra nas perguntas. Como eu falei, empreendedorismo é aquele negócio que é cheio de clichê. E a gente simplificando isso, e empreendedorismo tem a ver com o negócio, mas vai muito além. Empreendedorismo é atitudinal. Eu, pelo menos, pessoalmente acho. Empreendedorismo tem a ver com criatividade, curiosidade e coragem. Basicamente, uma pessoa que é curiosa, criativa e corajosa tem um perfil empreendedor, se ela botar isso para fora, né? E aí, quando a gente vem para a empresa, para o empreendimento, muda um pouco de figura. Você tem que manter isso vivo, mas aí o mercado está aí na sua cara, escancarado, concorrência, fornecedor, dívida, investimento, e aí muda de figura um pouco. Eu consigo elencar para vocês milhares e milhares de pessoas curiosas, criativas e corajosas que se ferraram nos negócios. Porque não tinham gestão, não tinham capacidade técnica, não tinham os apoios necessários, não tinham equipe, enfim, fazia aquela coisa. Isso lá no Sebrae a gente vê todo santo dia. Da mesma maneira, a inovação. Vocês viram aqui que acho que muita gente vai pensar 15 vezes antes de querer enfrentar prefeito, querer enfrentar deficiente auditivo e querer enfrentar pequeno produtor rural, médio produtor rural. Ele fala, tô fora, eu quero E esses 3 foram lá e enfrentaram o desafio. Não são públicos fáceis, não são mercados fáceis, né? Isso envolve muito mais suor, muito mais tempo, talvez, para amadurecer o negócio deles. Aí eu queria perguntar para cada um, a gente responder em 1, 2 minutos, que vocês falassem disso, né? O que vocês tiram de aprendizado desse processo, do ponto de vista da inovação que vocês estão desenvolvendo, e desse ponto de vista atitudinal, o que não pode faltar numa pessoa que queira ter uma empresa, ter uma startup, entrar nessa onda de startup. Também startup é muito banalizado, o conceito de startup é muito banalizado. Lá no Sebrae a gente trabalha com startup social também. A sua. Você está com software na mão, beleza, programa, app, tudo bem. Mas tem muita startup social, de impacto social, que é meramente comercial, que é meramente até industrial, que está fora do TI, do mercado de TI. E aí a gente está descobrindo esse mundo, isso é muito bacana. Então cada um conta, assim, dá um insight para o pessoal que vocês tiveram, um percalço. Eu brinco que um empreendedor tem que ser ignorante, porque ele tem sempre que aprender. É aquela coisa do Sócrates, né? Tudo sei, só sei que nada sei. Então sempre aprender, aí está aí a curiosidade. Então sempre aprender, o mercado engole qualquer um em 5 minutos, se dormir no ponto, em 5 minutos está engolido, em 5 minutos alguém copia o trabalho desse pessoal aqui. Talvez não com a mesma qualidade, talvez não com a mesma pegada da inovação, mas aí vem o preço, aí vem, às vezes, até abordagens que não são legítimas ou éticas de negócio. Mas a gente está vendo na China aí, tem colegas, tem empresários com quem a gente conversa, que vêm empreendedores. Não estou pichando a China aqui, tá, gente? Mas é assim, você vai para uma feira mundial de móveis, por exemplo, e vários empresários lá no mercado chinês vão no primeiro dia, tiram fotos, no último dia já estão expondo na feira produtos que eles copiaram e estão colocando um preço muito menor, porque eles têm todo um diferencial competitivo. Então, do ponto de vista da atitude empreendedora e do ponto de vista da inovação tecnológica que vocês propuseram, dá 1, 2 dicas para o pessoal do que seja relevante dos aprendizados que vocês tiveram aí nesse caminho que vocês têm até agora. Vamos começar agora? Não, agora a gente começa aqui e vai fazer o. Bom, eu acho que em termos de dica, e considerando, acho que essas colocações sobre os clichês que a gente acaba encontrando é super bacana, porque a gente está vivendo um verdadeiro
momento hype do empreendedorismo, modismo e tal, né? Não sei se vocês concordam, acho que vamos bater um papo sobre isso. A questão de empreender, sou empreendedor, empreendedorismo, e a gente até brinca sobre o Startupês, né? Hoje virou Business Model Canvas, não sei o que lá, uma sopa de letrinhas. O que eu gostaria aqui, se eu puder dar uma dica dessa história que a gente percorreu, de 12 anos, não de Bob Control. O Bob Control tem 2 anos. Os outros 10 que ficam para trás, que não são a história efetiva do Bob Control, na verdade foi o alicerce fundamental para a gente poder construir os relacionamentos, errar um monte de vezes, uma série de conceitos aí que a gente achou que tivesse certo e nós erramos. Eu acho que isso é tão importante quanto essas ferramentas. Veja bem, eu não estou descartando as ferramentas. Elas são importantes, sim, mas quando o empreendedorismo é para as ferramentas, é para o Startupês, é para ficar bem na fita, falando em Startupês, eu acho que isso daí é uma grande armadilha, porque vira um modismo e que isso não leva a nada. A verdade para nós de empreendedorismo é o dia a dia, que é carregar um piano bem pesado. Bem pesado no sentido assim de errar muito, ficar muito frustrado, porque um monte de coisa que a gente faz não dá certo. Então assim, é isso. Eu não quero ficar aqui criticar o conceito e depois criar novos conceitos. Essa é a nossa realidade. Experimentar, usar as ferramentas, mas com o cuidado do modismo do empreendedorismo, né? Concordo com o Danilo. Agora, a dica que eu daria para vocês é: amem o que vocês fazem. Isso também parece ser um clichê, ainda mais hoje em dia. Eu amo o que eu faço, eu não preciso trabalhar porque eu amo o que estou fazendo. E, na verdade, não é bem assim, né? A gente trabalha muito mais quando a gente ama o que a gente faz. A Prodef, ela nasceu com essa pegada mais social. A gente não sabia como ia ser a monetização disso. Não tinha assim um plano de negócio tão bem definido. Mas a gente sabia o que a gente queria fazer, o nosso propósito de ser, ajudar as pessoas a se comunicar. E foi um processo natural nascer esse modelo de negócios, né? Eu não sei qual é o certo, na verdade. Eu não sei se o certo é você estar apaixonado pela ideia e você achar mercado para aquilo, ou se você achar uma oportunidade no mercado e você se apaixonar pela sua ideia. Mas dos empreendedores que eu conheço, e o pessoal que está dividindo o palco comigo, o Danilo, por exemplo, todo mundo ama a ideia que tem. Todo mundo é apaixonado pelo próprio negócio. Então encontrem isso, né? Se alguém tem uma ideia que quer empreender, encontra a motivação para acordar todo dia e para ir para o trabalho, encontra essa veia, essa paixão. De novo, as ferramentas são importantes, as ferramentas são fundamentais, na verdade. Você tem que ter, você tem que estar pautado por números do mercado, mas também o que vocês façam, né? Esse para mim é o principal dica. Concordando com os dois, e aí um pouco do meu lado, assim, eu sou aquele empreendedor. Quando eu era pequeno, eu ficava, eu vendia picolé na rua para levantar dinheiro, sabe? Aquela coisa assim. Durante a faculdade, eu abri uma agência de publicidade. Quando saí, aí fechei a agência, porque fui trabalhar em uma. Quando saí da faculdade, entrei como sócio em outra agência. Saí dessa agência, a agência cresceu muito. Eu saí porque eu achava que não era aquilo. Montei um negócio de marketing digital. Formatei para franquia, fui botar para vender site em shopping center. Fiz um site de compra coletiva, abri uma construtora, trabalhei com campanha política. E aí, quando a gente fez o collab, a gente tinha essa agência de marketing digital, tinha 40 pessoas, escritório em Recife, em São Paulo, e a gente fechou para fazer o collab. Assim, a vontade de fazer o que a gente achava que era mais legal, que seria um negócio mais legal, que seria mais diferente. Empreendedorismo é todo dia você acordar, é um piano para carregar do tamanho do mundo, não é fácil, nem é pau. Eu sou empreendedor desde sempre, então não sei muito ser diferente disso. Quando eu trabalhei em agência, eu passei 1 ano e meio empregado, o resto eu estava empreendendo. Minha esposa, ela trabalha desde o começo, estagiária, não sei o que, tudo dentro de empresa. Vejo a diferença da gente, o quanto das 7 horas da noite ela está tranquila,
Para mim, das 7 horas da manhã do dia, virar de noite, eu ainda estou ali trabalhando, a fim de trabalhar. E aqui, quando você está fazendo com amor, isso, quando você faz o que você gosta, é muito legal. Enfrentar desafio. Você falou, enfrentar um prefeito. Eu já gostava, sempre gostei de política, eu gostava de campanha e enfrentava esses caras no dia a dia, achando, enfim, são pessoas normais, né? Parte do Collab a gente podia muito mais se vender dizendo que a gente faz um negócio que é para jogar o cidadão meio que contra o gestor público, assim, contra o prefeito político. Não, a gente faz pelo contrário, é para ajudar. Se o cara se comunica mal, se o cara é ruim, aí a gente não tem muito o que fazer, mas se o cara está disposto. E aí o legal do empreendedorismo é encontrar pessoas do outro lado que querem seu produto e que olham para o seu negócio e fazem, porra, seu negócio maravilhoso, vocês estão resolvendo parte da minha vida. E aí empreendedorismo para mim é isso, você tem que achar o que é que você vai resolver da vida de quem. E aí depois, meu amigo, fica em cima, aprende com esse cara, tenta fazer com esse cara, tenta fazer com que esse cara seja um modelo para espalhar para a porrada adiante. Para quem quer empreender, eu vou contar 2 clichês para vocês sobre ser dono do seu próprio negócio. O primeiro deles é, eu vou ser meu próprio chefe. Não vai. Você está numa engrenagem que o seu chefe é o mercado. Você vai chefiar pessoas da sua equipe, da sua empresa, mas quem está fora, porta para fora, e aí não é só o seu cliente, não. Vocês têm que ver que a concorrência é pelo dinheiro. E a conta, o dinheiro. Eu tenho um salão de beleza. Perfeitamente, mas pode vir uma empresa que trata algum tipo de lazer que vai fazer com que aquela mulher gaste menos dinheiro com o salão de beleza e vai gastar o dinheiro dela. O dinheiro é finito. Então, assim, não tem essa. Sou meu próprio chefe, que lindo. Eu vou fazer os meus horários. Não, se você é dono do meu negócio, eu faço os meus horários. Seu horário é 24 horas, 7 dias por semana. Não tem essa. Acho que é difícil, acho que eu não conheço um negócio. Vocês não devem pôr a cabeça no travesseiro um dia, aquela cabeça limpa, sem pensar em algum fio solto, em algum potencial. É coisa para frente ou é coisa para trás. Então, assim, ou é problema para resolver, ou é mercado para abocanhar, negócio para fechar. Então, ser empreendedor é isso. Empreendedor de negócios, né? Ser empreendedor de negócios é isso. Não tem moleza. O Brasil melhorou bastante o ambiente de negócios. Tem alguém aqui que é microempreendedor individual, por acaso? MEI? Não? Então vou dar um serviço. Ali tem um MEI ali, ó. Vou dar um serviço aqui. Hoje, para quem quer abrir um negócio sozinho, sem sócio, em casa, que tem uma pretensão, uma previsão de faturar 60 mil reais por ano, entra na internet, portaldoempreendedor.gov.br e abre uma empresa com CNPJ, com previdência, conjunta comercial, com tudo, alvará de funcionamento. Desde que você entre lá, leia os requisitos que você tem que cumprir. Então, não é que pode abrir empresa em qualquer domicílio. Você mora num prédio, aí o cara vai abrir uma fábrica de bolo dentro do apartamento de baixo, vai ficar quente, vai subir cheiro, vai ter trânsito de pessoas. Não funciona assim. Tem que conhecer as regras, mas não tem que pedir autorização para ninguém. Conheça as regras, declara que as conhece e que as cumpre e abre sua empresa pela internet. 5 minutos. Quanto é que custa? 0. Custa 0. Tem alguma armadilha. Quanto é que paga por mês? 40 conto, 40 reais. Sabia, dinheiro do governo, tem um imposto. É a Previdência. A Previdência é o dinheiro de quem está pagando. Não é fundo perdido. Para você talvez não seja tão importante hoje pensar numa Previdência, pensar em aposentar. Mas para milhões de pessoas, a cobertura previdenciária, auxílio maternidade, pensão por morte, auxílio doença, são importantes. Então, a política de governo que deu certo já tem 4,5 milhões de pessoas que abriram empresa pela internet. E estão felizes, né? Estou mentindo aqui? Falei alguma bobagem? É claro que aí entra os percalços do dia a dia. Muito mais empresariais, entra a burocracia também, aí vem um fiscal encher o saco, isso acontece também. Mas hoje o ambiente de negócios para o iniciante está melhor, para quem já consolidou um pouco
um pouco melhor também, com Simples. Né? Quem opta pelo Simples economiza até 80% de imposto. Então, tudo que a gente vê lá no Jornal Nacional, escuta um pouco de cuidado. Agora, a burocracia ainda é medonha, a regulação fundiária é horrorosa, 60% dos imóveis no Brasil não tem habite, alvará, estrutura, nada. E aí acaba complicando muitas vezes uma atividade empresarial. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos fazer umas perguntas aqui para não perder esse momento. Quem quer perguntar, levanta a mão. Não me façam passar essa vergonha. Se vocês não perguntarem, eu tenho umas 5 aqui para perguntar. Quer perguntar? Vamos lá? Cá. Ali. Não, é que já que eu falei que eu sou microempreendedor e o passo primeiro é para o Simples. Então, em 1 ano e meio, mais ou menos, já estou passando de empreendedor, já estou passando para o Simples, já fica mais fácil. Então, se alguém quiser, se alguém é uma dica de alguém que está querendo trabalhar com empreendedorismo, é isso. Isso aí. Eu gostei do que ele falou, assim, da rotina e em questão ao que ele estava falando sobre a realidade de vida deles. Uma coisa que eu vi que vocês falaram um pouco sobre realidade, e eu queria saber o seguinte, além da questão de empreendedorismo, quais foram as dificuldades que vocês tiveram em relação a financiamento? Porque é um dos problemas que a gente tem na questão de ser empreendedor, que no começo para mim, eu estava sozinho, até fechar o primeiro cliente, foi muito complicado. Aí depois que eu consegui fechar o primeiro, as coisas começaram a andar direitinho. Então é mais sobre a questão de financiamento. Como que é mais para vocês? Eu começo? Legal. É interessante que boa parte dessa conversa gira em torno de grana, né? Empreender, ganhar dinheiro, fazer um negócio crescer, né? O financiamento realmente é um dos pilares fundamentais. Eu aprendi ao longo desse processo, de 12 anos empreendendo, levantando capital, faturando, vivendo puramente do faturamento, levantando capital de investidores, levantando capital com bancos, juros altos. Eu quebrei uma empresa, demorei 3 anos para pagar minha dívida, né? Então, assim, esse tema, ele é muito interessante e ele é enorme. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre ele. Se eu pudesse sintetizar toda essa experiência que eu tive com relação à parte financeira, ao dinheiro, a levantar capital, eu sintetizaria em uma palavra. É um pouco mística, tá? E quem trabalha aqui comigo sabe que eu gosto desse tipo de abordagem. A questão da confiança. A confiança, você chega num banco, você mostrou a sua documentação, o seu histórico, ele te dá algum crédito. Seja de R$10, 10 mil, 10 milhões, não sei, dependendo do seu histórico. Essa confiança, ela está atrelada, obviamente, ao seu histórico. A confiança está atrelada a você ser coerente com as pessoas. Você prometer 10, entregar 10, não entregar 9 ou 8. Então, as coisas que vão contra a confiança destroem a possibilidade de levantar capital. Eu levantei capital em outra empresa, tive inclusive muita dificuldade depois de dissolver essa empresa quando ela quebrou, com sócio investidor, com bancos e tudo mais. Foi uma experiência hoje incrível, muito boa para mim, mas muito dolorida. E posso conversar com vocês depois aí no corredor sobre isso, se for o caso. Mas eu quero focar aqui nessa experiência mais recente nossa no BOF Contro. Uma vez que nós conquistamos a confiança de empresas como a Telefônica, através da Wayra, que é hoje uma aceleradora importante nesse mercado, nós atraímos o interesse de parceiros estratégicos. Nós vamos ganhando aquilo que eu falei naquela pequena fala minha. O mais importante, ou não o mais, mas algo importante é o que está em torno de nós. São essas relações de confiança. Uma vez que a Wayra nos valida, a Telefônica fica interessada, nos valida para o mercado. Porque, lembrando de novo, estou reforçando aqui, a gente faz coisas coerentes. A gente promete 10, a gente entrega 11, a gente busca entregar 11. Para surpreender, para essa credibilidade ir aumentando. Com isso, a gente seguiu para uma captação de recursos
fora do país. A gente abriu empresa nos Estados Unidos, a gente opera hoje na América Latina, Estados Unidos e em alguns lugares espalhados pelo mundo, mas principalmente essas duas regiões, aí na África do Sul. Nós temos já mais de 300 fazendas na África do Sul usando o BovControl. A gente atraiu a atenção desses investidores nessa relação de construção da confiança. Então, eu não quero me estender, mas eu acho que isso é chave. O dinheiro garante, na verdade, essa é a nossa experiência recente dos 2 últimos anos. O dinheiro vem. Garanto para vocês que vem. Se isso é concreto, se isso é construído de forma coerente, realmente essas relações trazem dinheiro. E hoje, por exemplo, os fundadores do Buscapé investem no BovControl, a Redpoint Ventures investe no BovControl e assim por diante. Aí eu posso me estender caso vocês tenham interesse no corredor, para não tirar muito tempo dos demais. Obrigado. Perfeito, concordo 100% com o Danilo na questão do fator confiança. Validada a ideia do Prodef, validada a viabilidade técnica dele, o primeiro desafio grande da startup foi encontrar um patrocinador de peso. E aí que surgiu o Bradesco Seguros para a gente. E esse foi o principal ponto. A partir desse momento que a gente teve essa validação do Bradesco Seguros, a gente passou, enfim, por uma sabatinada de testes aí, com vários surdos, mas a gente teve o selo Bradesco Seguros, algumas portas começaram a se abrir, né? Então é muito importante mesmo a gente ter essa validação do mercado, das empresas, falando, olha, esse é um produto confiável. E no nosso caso, como a gente faz isso? Estando junto com a comunidade, estando junto com os usuários, colhendo feedback, mas sintetizando, esse fator de ter um produto bom, de ter um entregável legal para a validação das empresas, é o fator principal. E realmente o dinheiro vem, né? Foi assim que a gente conseguiu conquistar diversos outros clientes, com o fator da confiança mesmo. Além disso, o bacana é que o Brasil fomenta bastante pesquisa e principalmente desenvolvimento tecnológico. Isso é fantástico, né? Startup Brasil é um caso voltado mais para empreendedorismo, mas a gente tem outros editais da própria FAPESP, por exemplo, enfim, que fomentam isso, esse desenvolvimento tecnológico. E a gente se vale disso também. Parte dos investimentos que foram feitos na Prodef são do governo, porque eles apoiam essa iniciativa tecnológica, né, esse desenvolvimento. Sintetizando, o fator confiança é realmente muito importante. Concordo 100%, Danilo. A minha experiência com investimento, enfim, em como se capitalizar diante de todas as empresas dependeu. Quando foi a história de abrir uma construtora, foi uma loucura, não tinha R$1 e queria fazer um empreendimento. Financiei, peguei 10 investidores, enfim, fiz uma maracutaia do tamanho do mundo no sentido de como levantar dinheiro e aí com base na confiança, de chegar para pessoas relativamente conhecidas e vender um sonho, e aí o negócio foi em frente e eu consegui ir em frente. Com o Collab já é diferente, a gente está nesse mundo startupeiro aí, né? O mundo das startups e tal. A gente tinha uma companhia, era uma agência, era uma empresa normal, que se bancava. Parte do nosso financiamento veio daí, outra parte veio em vender para investidor, em conversar fazer uma rodada de investimento. A gente fez uma primeira rodada. Não é fácil, porque você faz uma rodada, tem investidor que pode ajudar muito. No nosso caso é de investidor bom, de um cara que ajuda e tal, mas mesmo assim também não é fácil, porque o cara pode ter um problema, isso vai lhe afetar, enfim, é um negócio complicado. Mas você tem que tentar vender, eu acho assim, levantar dinheiro é uma forma de venda, é a sua primeira venda. A segunda coisa, não adianta, para você escalar, você sempre vai ter que buscar um investidor, coisa do tipo, porque você tem que levantar dinheiro de uma forma mais robusta para dar um salto grande. Mas o principal, isso é uma coisa que a gente sofreu por a gente estar trabalhando com o poder público, você precisa vender para o seu cliente, você precisa ter o seu cliente bancando bem. Não adianta de nada ter um grande sonho, melhorar a vida, enfim, ajudar a vida do cara, se ele também não está te pagando nada. O nosso caso, a gente é um pouco mais aberto a isso, óbvio, por conta do caminho que a gente seguiu. A gente está falando com o governo, então a contratação do governo não é fácil e tal, e a gente queria primeiro entregar grande valor, para depois buscar alguma coisa, mas não é fácil. Vou fazer uma crítica aqui para encerrar, tá? Eu acho que o investidor brasileiro de startup e companhia limitada,
é muito exigente, é muito imaturo, está pouco avesso ao risco, pouquíssimo avesso, quer negócios com risco baixíssimo, cada vez mais baixo. E assim, os anjos são um pouco diferentes, mas também são mais escassos, onde aí o feeling está mais presente. Então, por todo mundo que vem conversar com a gente está aí numa rotina de fazer maratonas de negócio, aqui está rolando algumas. Agora o pitch da maratona é com investidores. Só filé, neguinho só quer filé. Tá pouco, se quer maturidade, quer tempo, quer não sei o quê. As ideias estão valendo muito pouco, é o que eu acho, eu vejo. Para esses fundos, para essa coisa mais institucionalizada. A gente está começando um contato agora com fundos americanos, é outra conversa. O due diligence deles é uma outra pegada de risco. Eles se abrem muito mais ao risco. Enfim. Pessoal, eu já levei dois puxões de orelha para acabar, que era 11, medir 45. Faz a sua pergunta a hora que acabar aqui, o pessoal fica para responder, tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo, agradecer vocês, o papo é riquíssimo. Se deixar, fica aqui, né? A gente vai embora. E aí, obrigado a vocês que vieram, obrigado ao Felipe da Telefônica pelo convite. Boa tarde e bom fim de semana para todo mundo.